Estamos começando mais uma aula do nosso telecurso de Introdução à Ciência Política. Hoje o tema são os partidos políticos. O que são? Qual a sua importância? São fundamentais essas instituições políticas chamadas partidos? Os partidos surgiram dentro dos parlamentos, mas foi a consolidação do direito ao voto que fez com que se organizassem além do ambiente político parlamentar. Com a expansão do voto popular, os partidos passaram a buscar apoio político e social, e a conquista de militantes, filiados e fontes de financiamento para campanhas e atividades partidárias se tornou fundamental. Uma importante função dos partidos, estejam ou não no poder, é a de ser a voz do povo na busca de soluções para os problemas sociais. Olá, professor. Tudo Olá, bom? Tudo bom. Eu vou começar pelo básico. O que é um partido político? Por que ele é criado? Por que existe essa instituição política chamada partido? Os partidos políticos são instituições vitais para a democracia. Por que razão? Em primeiro lugar, eles fazem a intermediação entre a sociedade e o Estado. São os partidos que apresentam seus candidatos. São eles que viabilizam a eleição, as eleições nos países democráticos. Se não houvesse partidos, que instituição faria esse papel? Eles são tão importantes para a vida democrática que até aqueles países que não são democráticos costumam, inclusive, se utilizar dos partidos políticos, ter os seus próprios partidos. Vou dar dois exemplos comuns. O caso da Alemanha nazista, por exemplo, Hitler, depois que chegou ao poder, continuou com o partido que o levou lá. Tornou-se uma ditadura mais cruel de todas as ditaduras do século XX e tinha necessidade de um partido. Por quê? Exatamente para isso, para fazer a intermediação entre a população, a opinião pública e o Estado, o governo. Nas democracias isso é importantíssimo, porque ele cumpre outras funções. Sem partidos não pode haver eleições. A própria Constituição brasileira determina que só se pode ser candidato através de um partido político. Por isso, a ciência política já definiu que os estados democráticos são estados partidários. Além do mais, são eles que formam as elites políticas que vão ao poder, que vão representar a população, que formam os quadros para fazer a mobilização política, para fazer proselitismo, para divulgar as ideias, as doutrinas, as ideologias. Tudo isso está a cargo dos partidos. Mas a principal função dos partidos é viabilizar as eleições. Em que momento da história o universo político sentiu a necessidade de se organizar em partidos? Bom, isso vem do meados do século XVIII. Só que eram partidos diferentes dos nossos partidos. Eram chamados partidos parlamentares, que o professor Maurice Duverger chamava de partidos de notáveis. Ou seja, só existiam os partidos dentro dos parlamentos. Por quê? Porque como só a burguesia estava representada no parlamento, os interesses dos burgueses eram semelhantes, similares, não eram iguais. Você imagina uma burguesia mercantil, uma burguesia financeira, uma burguesia industrial, os interesses eram idênticos. Eventualmente, é que poderia haver divergência de interesses, mas não de ideais, de ideias. E isso é que levava os partidos a se confinarem dentro dos parlamentos. Quando eles começam a sair dos parlamentos e irem para a rua? Quando se universalizou o direito de voto. Isso começou na França em 1848, portanto o partido é uma coisa nova, tem pouco mais de 100 anos. Por que razão? Lá se concedeu o direito de voto a todos os cidadãos. Antes, na própria França, só votavam aqueles que eram chamados cidadãos ativos, aqueles que tinham uma renda mínima, que pagavam tributos correspondentes a algumas diárias. Isso aí tornava o eleitorado muito restrito. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1848, quando se universalizou o direito de voto, o número de eleitores na França passou de 800 mil para 10 milhões de eleitores, num país que tinha cerca de 30 milhões de eleitores. Então vejam que se transformou, o que era uma sociedade
muito restrita, de interesses muito restritos, representados no parlamento, se tornou uma sociedade muito mais massificada, né? O direito de voto concedido aos operários, à maioria da população, é que fez necessário os partidos saírem dentro dos parlamentos e virem para as ruas. Qual é o papel dos partidos e o conceito de representação? Muito bem. O papel dos partidos, acho que eu já disse sobre alguns deles. Eles formam as elites políticas, eles fazem intermediação entre a sociedade e as aspirações da sociedade, as possibilidades dos governos. Eles permitem as eleições, porque para ser candidato é preciso estar vinculado a um partido. Alguns pouquíssimos países permitem candidaturas avulsas, que não sejam vinculadas a partido, mas isso é muito restrito. Então, essas são as funções principais dos partidos. Eles cumprem o papel de representar a soberania. Isso, na teoria da representação, significa o quê? Que a representação política cumpre dois papéis fundamentais. Primeiro, assegurar a governabilidade. Segundo, garantir a diversidade, o pluralismo. Por que razão? Porque há ideologias diferentes. E essas ideologias diferentes devem estar representadas nos parlamentos. Então, a grande dificuldade de se materializar a teoria da representação é que esses dois papéis, representatividade e governabilidade, estão na mesma linha. Elas não podem ser maximizadas, ou seja, você não pode ter o máximo de representatividade e o máximo de diversidade, de pluralismo. Então é preciso equilibrar a representatividade com a diversidade. Quanto mais você privilegia a diversidade, mais você prejudica a governabilidade. Por quê? Porque você aumenta o número de partidos. No caso do Brasil é exatamente esse. Nós temos no Congresso representados 17 partidos. Uma representação com 17 partidos torna o consenso muito mais difícil do que uma representação com 5 ou 6 partidos. Esse é o dilema da democracia. Ou nós resolvemos esse dilema, ou somos devorados por ele. Como conciliar representatividade com diversidade?